O Sérgio Oliveira, bom dia. Bom dia, Laércio. Tudo bem? Tudo bem aí? Não, ouvi aí uma tossinha ultimamente, tossiu, a gente já fica preocupado. Não brinca não. Muito bem. Sérgio, começa hoje a declaração do imposto de renda, tem uma turma que chega primeiro, por saber que depois também a restituição vem mais rápido para ele, outros deixam lá pelo meio, e uma boa parte que larga sempre o último dia, né, Sérgio? Exatamente, Hoje, oficialmente, o Leão já começa a receber as declarações, né, Laércio? E vai até o dia 30 de abril, às 23 horas e 59 minutos. E o que você falou procede, né? Quem tem imposto a restituir é interessante já efetuar a sua declaração, porque na hora da restituição vai ser beneficiado. Aqueles que têm mais a característica do brasileiro de largar para o último dia, aí é interessante já ir reunindo os seus recibos, aquele que tem a declaração completa, né? Para não deixar tanto para a última hora, porque caso perca o prazo, depois está sujeito a multas, né? E aí vai até uma dica: se a pessoa está lá no dia 30 de abril, não ficou alguma coisa para trás, uma informação da fonte pagadora, faça a declaração, ainda que incompleta, porque assim fazendo, ela depois pode fazer a declaração retificando as informações que faltaram e fica livre da multa. Então, essa é uma dica interessante para a gente dar pro pessoal. Não deu tempo, manda do jeito que está. E depois conserta, entendeu? Tem esse, aspas, benefício, então, para quem chega primeiro. Além da restituição, que se ele tiver, também vem antes, né? Nos primeiros lotes, né? Assim que funciona. Quem tem a restituir, com certeza. Né? Quanto mais rápido mandar, vai entrar na fila na restituição aí para receber de uma forma mais rápida também. Eu falava aqui hoje na abertura do programa do sistema injusto que o Brasil tem de não reajustar a tabela do imposto de renda. Certamente muitos não entenderão do que a gente está falando quando se refere a isso, né? Eu queria que você explicasse com simples palavras, de modo a que todos entendam, Sérgio, o que é a tabela e o que é essa defasagem da tabela está ocasionando no momento. Ok, vamos tentar então passar para o ouvinte. A tabela do imposto de renda ela é uma tabela expedida pela Receita Federal em que ela põe faixas do contribuinte, né? Então, de 0 a X, a pessoa recebeu, ela não precisa fazer a declaração. Aí de X mais 1 para frente até Y, ela cai numa faixa do imposto, que ela tem uma dedução e tem uma alíquota de imposto em cima dessa renda. Sendo que o pessoal que ganha tem uma renda maior, o maior valor de imposto é 27%, né? Acontece que essa tabela não vem sendo corrigida já há 4 anos, sequer pela inflação, né? A última atualização que teve, que foi uma atualização manca, vamos dizer assim, foi a Dilma Rousseff quem fez, mas a atualização que ela fez da tabela também não atingia nem a inflação daquele ano. Não restituía quase nada aí, né? Exatamente. Então, assim, a defasagem acumulada, a gente pegar só a inflação, ao longo dos anos aí, ela atinge 103%. Então, o que significa na prática isso? Que hoje o valor mínimo de isenção do imposto de renda é quem ganha até R$ 1.903 por mês. Se fosse atualizado só pela inflação, o valor mínimo seria 3.881, aliás. Quase R$4.000. Significa dizer que se os governos tivessem reajustado, como reajusta o salário, o teu aluguel, como a inflação do ano, tal, isso não aconteceu, a tabela foi ficando quietinha, e é o que o Sérgio está dizendo aí. Hoje o cara paga se você ganha 1.900 e poucos reais, daí para frente já paga imposto de renda. E se tivesse feito a correção, pessoas mais pobres ficariam isentas. Então, hoje seria R$ 3.800 para cima. Quem ganha mais que isso, que estaria pagando. Mas como os governos, pelo jeito, precisam muito do dinheiro, ninguém abriu mão, ninguém corrige. Mas isso não impõe, Sérgio, eu fico pensando aí, responsabilização aos governos que fecharam os olhos para esse indexador aí? O pior é que não, Décio. Legalmente não existe nenhuma previsão que seja obrigado a corrigir, tá? Mas aí, completando esse raciocínio, que você foi muito feliz em esclarecer para o pessoal aí, a gente teria, só com essa correção aí, em torno de 10 milhões de brasileiros que hoje pagam imposto e seriam isentos.
Né? Então, na prática, o que significa isso? Isso é um aumento disfarçado de imposto. Lógico. Né? Então, o que acontece? O cidadão que está muito próximo de entrar na faixa, ele tem um aumento salarial e pela inflação, ele começa a pagar, entendeu? Às vezes por causa de mixaria, teve um aumento de 50, 60 reais no salário, ele já entra na faixa tributável, né, e começa a pagar. Tanto é que, assim, a expectativa que a Receita tem é que aumente esse ano 700 mil contribuintes a mais que o ano passado. Numa economia de guerra, com suspensão de contrato de trabalho, com as empresas trabalhando a duras penas, como é que você consegue aumentar 700 mil contribuintes? É nessa jogada, entendeu? É uma forma de tributar o cidadão, né? É uma tributação. Não, Sérgio, eu acreditava tanto que o presidente Bolsonaro, quando candidato, até e mesmo depois, não, eu vou atualizar essa tabela porque era injusto, é tudo isso que nós estamos falando, ele dizia. E me desculpe dizer, não vem com mimimi aí porque você fala do Lula, os caras falam, esse cara é Bolsonaro. Aí você fala do Bolsonaro, esse cara é Lula. Nem com esses mimimi, que isso é besteira da tua cabecinha aí, tá bom? A gente vê o mundo um pouco além dos governantes que são passageiros. E eu não consigo ver nenhum nem outro com paixão, assim, com essa paixão de Parmeira, de Corinthians, essas coisas, entendeu? Não pode ser assim, eu não sou assim. Então, ponto. Não vem com conversinha. Já elogiei o Bolsonaro em muitas ocasiões, mas nessa aí ele tá pisando na bola. Tô certo ou não, Sérgio? É verdade. Ainda falando sobre a tabela, né, Décio? Outro aspecto também que não tem correção é em relação às deduções, né? Desconto por dependente hoje é R$ 2.275, que também na mesma linha, se a gente corrigir só pela inflação, seria 4.646. A mesma coisa com a educação, que hoje é 3.560 e seria 7.260. Quer dizer, é uma forma de tributar também, né? Porque qual pessoa que hoje tem um dependente que gasta R$ 2.275 por ano com esse filho, com esse dependente, né? É uma piada. E mesma coisa com a educação também, né? 4.600 por ano. Então, é outra, como você não corrige a dedução, automaticamente na hora que você for apurar o imposto a pagar, vai ser mais alto, né? E alguém poderá dizer assim, mas o governo precisa dessa arrecadação aí, desses 10 milhões aí que estão sendo injustiçados. O governo precisa do dinheiro deles para formar verba aí para um monte de necessidades. Os governos que tratem de economizar um pouco, gente. A gastança não acabou. No judiciário, no legislativo, nos executivos. Ninguém se prontificou a falar, vou enxugar esse troço de verdade mesmo? Tem isso. Enxuga um pouco vocês também. O judiciário aí podia custar um pouco menos, vocês não acham? O Congresso não precisa custar tão caro assim para existir, para ter um legislativo. Tá louco, né? É interessante, quando foi criado o imposto de renda, lá atrás, por volta da República, a tabela do imposto de renda na época tributava o presidente da República e os senadores com 20% do valor ganho e a população em geral com 1%. Seria bom se continuasse, né, Décio? Em outros tempos. Já foi melhor, então. Já foi melhor. A história é essa. Se a história é essa, já foi melhor um dia. Pelo menos isso, né? Ô, Sérgio, mas me diga uma coisa. Atenção aí, você que recebeu auxílio emergencial do governo ano passado, mas você enganou a turma lá. Você até tinha função aí que ganhava mais de 1.900 e poucos reais por mês. Mas de um jeito ou de outro você forjou esses números. Tem milhões no Brasil que andaram fazendo isso. Pois bem, como eu disse, o sistema arrecadatório brasileiro, eficaz como nenhum no mundo, já sabe quanto você ganha e já sabe quanto você recebeu. E pelo jeito vou tratar isso, vai ter que devolver o dinheiro, bonitão. Aí, meu caro Sérgio Oliveira, teve uns caras que ganhavam mais de 1.900 e poucos reais, forjou lá um faturamento. Eu vou enganar lá a turma do Ministério da Saúde. Na época era o Mandetta que era o governador. Mandetta. Vou enganar o Mandetta. Eu vou falar que eu ganho menos, que eu estou desempregado. De um jeito ou de outro, milhões de brasileiros enganaram. E o governo pagou. Só que o governo tanto sabe quanto você ganha, quanto sabe que você pegou esse dinheiro.
E o que é que vai acontecer com quem enganou e, no entanto, recebia salário, tinha ganhos mensais maiores que esse da tabela de 1.900 e poucos reais, hein, Sérgio? Vamos lá. Então, assim, a saída legal para explicar isso que o governo deu é que o auxílio emergencial é um rendimento tributável e tem que ser declarado, né? Então, assim, antes, para tranquilizar o pessoal, de 66 milhões de brasileiros que receberam o auxílio emergencial, a Receita Federal estima que uns 3 milhões aí vão ser obrigados a restituir esse dinheiro, tá? Então, quem são essas pessoas? Se a pessoa, somando o auxílio emergencial que ela recebeu, e eventualmente é que ela tenha tido uma pensão ou salário que não tenha sido nem o ano todo, ou aposentadoria, e a soma desses valores atingirem R$ 22.848, ele é obrigado a declarar, tá? Quando ele finalizar a declaração, se a Receita Federal entender que ele é obrigado a devolver, já vai sair uma mensagem para ele, ó, você precisa devolver o teu auxílio emergencial porque ele está fora dos parâmetros, e já gera o DERF para a pessoa fazer o recolhimento na hora. Aí ela vai ter até 30 de junho para pagar isso sem juros e sem multa. A dica que fica, né, Décio, se a pessoa se enquadra nessa situação, melhor caminho, faz a declaração e restitui. Porque fala, não vou fazer nada. Não adianta, porque a Receita vai cruzar essa informação da fonte pagadora, seja o INSS, ou seja a empresa que ele trabalhou, e informa a Receita. Ela tem os dados do auxílio emergencial. Ela sabe que a pessoa passou. Ela vai ficar quietinha, vai passar 1 ano, 2, você vai ficar com essa pendência. A hora que você precisar, por alguma razão, de uma CLD, a Receita vai apontar, você tem essa pendência e aí vai ficar caro, né, Décio? Porque aí é multa, é correção pela Selic. Então, assim, o conselho que a gente dá, se você tentou dar um migué aí, falando português, claro, e receber e não fazia jus, agora acerta, porque ninguém escapa do leão. Agora, aqui entre nós, o jeito que fez isso, sabendo o que estava fazendo, sabendo que estava enganando o povo brasileiro, vamos chamar logo assim, né? Porque nós estamos falando aqui de um dinheiro emergencial em que todo brasileiro está ou vai continuar pagando para favorecer as pessoas de fato carentes. Aí o cara fez uma malandragem dessa. Sérgio, ele responderia a um processo civil, uma ação civil, que restitui os valores. Mas não precisa, desde que ele devolva. Muito bem. Mas não seria o caso também de um processo criminal além dessa? Porque só dizer, agora eu devolvo e tudo bem. Eu acho que foi pouco, não é não? Na realidade, né, Décio, se a gente olhar de uma forma real, é uma fraude que a pessoa fez, sim, né? Sim. Tá sendo muito bonzinho ainda. E lembrando, né, quem pagou esse auxílio emergencial para esse cidadão fomos nós brasileiros, né? O governo não tem dinheiro próprio, né? Ele administra o dinheiro do povo, né? Então ele tirou de quem paga o seu imposto, que isso pode ir para a educação, para a própria saúde, né? Para ter um benefício que eu acho assim, no momento foi correta a decisão do governo, né? Você não podia travar a economia, desde que fosse para as pessoas que realmente necessitassem, né? Agora, se o cidadão quis levar vantagem sobre o próprio nome fala, né? Um auxílio emergencial, uma situação de emergência e levar vantagem, ainda está barato só a devolução, com certeza. Não é? Eu acho que caberia aí um processo criminal, ainda que a parte civil ele restabeleça por vontade própria ou por ser cobrado, né, para devolver, e isso baste, mas e o crime da história? Fica por isso? Talvez a conta que a União faça, que ficaria de repente mais caro você acionar todo esse pessoal, né, porque é muita gente, em função do valor, vamos dizer assim, irrisório e individual de cada um, pode ser isso. Mas né? se você mas se ficar assim, coisa de compadre, não dá certo. Dou um exemplo muito rápido aqui, Sérgio. Tá vendo um balancete aí da fiscalização no fim de semana. Dezenas de estabelecimentos, aí boteco aberto, não sei o quê, a polícia chegou, registrou lá o caso e tal, mas nenhum foi punido. Enquanto o brasileiro não sentir no bolso o negócio, ele tende a ser o que é, quer dizer, ele não teme a lei. Né? Sim. O precedente é perigoso, né? De você não punir criminalmente o cara que sacaneou, né?
No trânsito, o pessoal começou a prestar um pouquinho mais atenção quando entrou pontuação na carteira com a suspensão, né? Porque de repente era mais barato, eu pago lá os 130 de multa e tudo bem, né? Porque aí, quando tem uma penalização aí, mais pesada... outros povos que a gente vê, mais aparentemente disciplinados, não é que eles são tão santinhos e e o brasileiro é mais capetinha, né? É que lá o cara teme a lei. E a gente aqui não. Aqui fica, mas se vier depois eu dou um jeito, né? Vai tocando, sabe? Malandragem toda, né? É muito flexível aqui no Brasil, né? Você pega um táxi em Nova York, você senta no banco de trás, na traseira do banco do motorista tem lá, né? Em caso de assalto, são 10 anos de reclusão. E lá pega 10 anos e paga 10 anos, né, Décio? Isso é o Então, se o cara pensa, ele vai pensar 1000 vezes antes de fazer. Aqui o cara vai preso, daí uma semana tá na rua. É quase certeza de impunidade, né? Exatamente. É quase certeza de que o cara ele tem mais ou menos certeza que vai ficar impune, né? E ainda que punido depois, as mesmas punições, né? Logo ele começa a passar o Natal em casa, com a mamãe no Dia das Mães, e vai indo, e venceu o tempo dele, pode cumprir em casa. E os grandes ladrões da pátria, quando muito, estão com uma tornozeleira eletrônica lá, quando muito. Mas tudo isso é um outro papo. Do imposto de renda, o que é preciso dizer, e eu não perguntei para você, Sérgio. Eu acho que seria legal a gente falar da possibilidade da doação, né, Décio? Da criança e adolescente, eu acho que é legal. Isso é muito bom, vamos falar. Meus amigos, você pode evitar que uma parte do dinheiro que você tem que pagar para o Leão vá para Brasília, para sei lá quando voltar, emenda parlamentar, não sei lá do que. O dinheiro já pode ficar no município, uma parte aí da grana que você tem que pagar por imposto de renda. Como é isso, Sérgio? Então, até complementando, né, da má destinação de recursos, o cidadão tem a possibilidade de pelo menos um pedacinho disso deixar no município, né? Então é possível, quando você finaliza a sua declaração de imposto de renda, você doar até 6% do imposto que você tem a pagar ou mesmo do imposto que você tem a restituir. O que é isso? Você pode doar até 3% para o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que todos os municípios têm a sua representação, inclusive Matão, e até mais 3% para os conselhos de idosos, seja ele federal, municipal ou estadual. Então, na prática, como é que funciona? Você apurou o teu imposto, lá você tem X a restituir, né? Desse valor a restituir, aí você tem a opção na própria declaração, eu quero doar 3% para o Estatuto da Criança e Adolescente de Matão, tá? Ele vai gerar um DARF para você, né? Você vai recolher essa doação, vai ter lá o código de Matão, você vai recolher. E é importante a gente falar assim, não vai deduzir do que você tem a restituir. Você tem a restituir lá X reais, quando chegar a tua restituição, você vai receber os teus X reais certinho, mais o valor da doação que você fez corrigido pela Selic. Então você não perde absolutamente nada, tá? Se você tem imposto a pagar, vou pagar X. Desse X eu quero doar 3% para o idoso, 3% para a criança e adolescente. Ele já deduz do seu imposto a pagar o teu DARF e vai gerar 2 DARFs. Um da doação e um do que você tem que pagar para o governo. Ele já deduz, tá? Então não existe assim absolutamente prejuízo nenhum para o contribuinte, seja na situação que ele tenha a restituir ou a pagar, né? Com a vantagem que pelo menos um pedacinho a gente há de convir, né? Que é mandar para a filantropia do que recolher lá para ir para o Centrão e companhia, né, Décio? Bem lembrado. Eu acho assim... Escapa pelo ladrão, né? O ano passado, totalizaram... Foram 77 mil repasses. É um bom número, mas é muito pouco se a gente considerar a quantidade que existe de declarações, né? Esse ano espera-se 32 milhões e 600 mil declarações. Então, 77 mil é 0,02% do pessoal que fez essa doação. Talvez por falta de divulgação, né? Receio, não vai tirar do que eu tenho restituído. Mas não, gente, sabe? Você pode doar, você está doando o teu imposto que você repassaria totalmente. Não tem qualquer prejuízo para o contribuinte. Então, para aquele que faz com o escritório de contabilidade,
pedir uma orientação para o escritório, aquele mesmo que faz é muito simples, a gente seria muito importante aumentar esse número de doações aí, porque as instituições precisam disso, né, Décio? É a única chance que nós temos de ver o dinheiro ficar por aqui mesmo, não ficar passeando de governo para governo aí, até que um dia volte uma pequena parte, outra parte vai para a cueca da turma lá dos políticos, né? Vai para a cueca de alguns políticos e tal, né? Então essa é a única chance que nós temos de o dinheiro ficar aqui, né? E não tomar esses destinos tão absurdos, cueca e tudo mais aí que a gente já sabe. Do ponto de vista operacional é muito tranquilo, é muito fácil de fazer. Sim, mesmo aqueles que fazem por conta própria, sozinhos a declaração. Sim. Né? A hora que você está fazendo a tua declaração, ela já aparece lá, doação pro ECA. Só você clicar ali e você coloca o valor que você quer fazer a doação. Entendeu? E é isso. Chega primeiro, quem chega primeiro recebe depois a restituição. Primeiro, quem quiser ajudar vai encontrar um meio aí na sua declaração de ajudar a causa dos idosos e também das crianças e adolescentes. Falamos que muitos aí poderão ter que devolver uma parte do dinheiro do emergência, uma parte não, nesse caso tudo que você recebeu lá do ajuda emergencial vai ter que devolver, repito, aqueles que ganhavam acima de R$1.900 e poucos por mês e enganaram o governo e tal, pois vai vir bucha aí pra você, viu? Se não vem agora, vem depois. Mas que vem. O leão tem as garras muito afiadas, não, Serginho? Ele chega lá. O leão, aliás, é interessante a criação da história do leão, né? Hoje a Receita Federal já não utiliza mais isso em peças publicitárias, mas foi uma campanha publicitária que deu muito certo, né? E ficou no subconsciente do povo aí, né? Do leão, né? Agora você foi em 79 que foi criado o leão, né? Foi que interessante. A ideia foi interessante, assim, por que o leão, na época, a agência publicitária resolveu fazer isso, né? Ela associou o imposto de renda ao leão porque eles defendiam a tese que é um animal que impõe respeito, né? Que é o rei dos animais, mas ele avisa antes de atacar, né? Ele é justo, é manso, mas não é bobo. Né? E isso pegou muito bem, é uma campanha muito bem sucedida, né? Interessante a gente saber, e o leão ficou até hoje aí como o sinônimo do imposto de renda. Você vê que interessante. São histórias da Receita, né, Décio? Uma muito interessante também, que cai na sua profissão aí, Décio, é que em 1934, a Constituição estabeleceu que jornalistas, escritores e professores eram imunes do pagamento de imposto. Não pagavam imposto de renda. Fez uma merda. Aí em 64, deram uma canetada, revogou, você passou a ser tributado como todo mundo. Tem umas coisas aí que são históricas. É coisa do momento, né? Que os governos precisavam fazer as pazes. Fizeram as pazes com os jornalistas lá na época e tal. Assim como no meio, mais ou menos, do regime militar passado, 68, 69, 70, os artistas intelectuais batiam muito no governo militar, né? Com as suas músicas, seus livros e tal. E por isso também foram muito perseguidos, né? Por quê? Porque era um meio inquieto, que hoje não tem mais. O artista hoje põe uma calça apertadinha assim, né? Uma viola, um chapelão, e mostra a fazenda dele, os aviões que ele tem e tal, aqueles... né? E o mundo tá desabando, o país está nessa... né? E assim mesmo ele não vem a público para defender seus fãs, mas naquele tempo não. Os artistas brigavam pelos direitos da população que foram tomados e tal. E aí o governo, para carmar, né, o governo militar, para carmar a categoria, chamou lá uma meia dúzia de representantes do mundo artístico e tal, intelectual, e disse assim, vou dar a vocês a possibilidade, vocês vão criar uma lei, vocês mesmos, em que vocês vão arrecadar um negocinho chamado ECAD dos direitos autorais. Vocês fazem do jeito que vocês quiserem, viu? Mas, por favor, manerem aí e tal. E aí escreveram a tal lei dos direitos autorais. E até hoje funciona assim. Uma emissora de rádio, só para dar um rápido exemplo, né? Você tem uma loja aí, tá tocando uma música na loja dele, lá numa caixinha de som. O fiscal do ECAD, ele tem que pagar o direito autoral, mas não da música que está tocando. Sobre qualquer música que você queira tocar um dia. Uma emissora de rádio que faz o sucesso dos artistas, para poder tocar, hoje em dia tem que comprar o disco dele,
ou adquirir a música dele, pagar os direitos autorais pro cara fazer sucesso. E é caro isso, não pensa que é brincadeira, não. Então é um monte de entulho. A lei de imprensa está tão ultrapassada, foi feito lá para a época do... para carmar jornalista lá pelos idos de 68, 69. Tudo entulho, mas que está valendo ainda. Né? É um entulho autoritário que está aí ainda, como com força de lei e tudo mais, mas o tempo já passou, as coisas mudaram e aquilo lá está lá entulhado. Bom, mas é isso. Sérgio, muito obrigado aí pela sua gentileza e participação. Aliás, obrigado por sempre, por todos os programas. Foi um prazer, a gente está sempre à disposição, ideia é essa. Com essas e outras, já que você concedeu a entrevista, amanhã você está dispensado das suas obrigações, tá bom? Ok. O chefe hoje está bonzinho. Grande abraço, Serginho. Obrigado mesmo, viu? Abraço. Outro abraço.